Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, no último vídeo eu analisei os versículos 6 e 7 do capítulo 1 de Gálatas. No vídeo eu só afirmei que nós estávamos analisando o versículo 6, mas nós adentramos ao versículo 7 e analisamos alguma coisa também relacionada ao versículo 7. Eu vou ler aqui um trecho do capítulo 1 de Gálatas e vamos ver até onde nós faremos a nossa análise, as nossas reflexões. Gálatas 1, de 6 em diante. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paremos por aqui por enquanto e vamos refletir sobre o que Paulo está transmitindo aqui nessa parte introdutória da sua epístola às igrejas da Galácia. Bom, ele deixou claro o que estava acontecendo ali, que ele já estava ciente do que estava acontecendo ali, e agora ele, diante dos fatos de que esses agitadores judeus estavam pervertendo ou queriam perverter o evangelho de Cristo, ele faz uma afirmação, outra afirmação grave, dizendo o seguinte: olha, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Parem e pensem no significado disso, meus queridos. O evangelho que foi entregue, o evangelho que foi pregado, esse é o evangelho que tem que ser considerado como o verdadeiro evangelho. Nada diferente do que foi pregado, nada diferente do que foi escrito, pode ser aceito como o verdadeiro evangelho. Paulo, escrevendo a Timóteo, a sua segunda epístola a Timóteo, deixa eu abrir lá, capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz o quê? Ele diz assim, olha: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, repreensão, correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aquilo que foi pregado pelos apóstolos, aquilo que foi escrito pelos apóstolos, pelos profetas, pelos escritores inspirados do Novo Testamento, tudo isso é útil para quê? Para o ensino, para repreensão, era o que Paulo estava fazendo com os Gálatas agora, repreendendo-os. Para correção, também era isso que Paulo estava fazendo agora, corrigindo-os, e para a educação na justiça. E novamente Paulo estava aqui propondo justamente isso, educando-os para a justiça. Mas que justiça? A justiça humana? Ou a justiça com a qual Deus nos justificou, nos declarou justos? Não, é claro que é a justiça de Cristo. Então veja, para ensino,
para repreensão, para correção, para a educação na justiça. É para isso que servem as Escrituras. Nenhum evangelho diferente desse que foi pregado, escrito, expressado aqui no Novo Testamento pode ser aceito. Então, a nossa autoridade vem das Escrituras. A nossa autoridade vem das Escrituras. As Escrituras são a nossa única autoridade de regra e fé. Nós não podemos nos fiar em escritores humanos. Não estou dizendo que o elemento humano não possa contribuir para a nossa compreensão do que seja verdadeiro evangelho. Não estou dizendo isso. Agora, em termos autoritativos, de regra e fé, a nossa única autoridade, não é que ela é a suprema, não, como que dando a entender que existem outras autoridades menores, que é o que afirma a teologia adventista, acerca de Ellen White. Não, Ellen White é uma luz menor que nos guia para uma luz maior. Esse pensamento é tão ridículo, tão patético, né? Se eu tenho a luz maior aqui, por que eu preciso de uma luz menor? Se eu já tenho uma luz maior me iluminando, por que eu preciso aqui, por exemplo, de uma luz de um palito de fósforo, de uma luz de uma vela ou de uma luz de um isqueiro? Se eu já tenho a luz maior aqui me iluminando. Se eu tenho a luz do sol diante de mim, de que me adianta a luz de uma vela ou a luz de uma lâmpada? Quer dizer que a luz de uma lâmpada, o propósito dela é me guiar à luz do sol? Eu estou, evidentemente, me utilizando de metáforas, para que vocês possam entender isso. Não, não é assim. Essa coisa não existe, isso é fora de lógica até para os padrões do pensamento humano. Ora, uma luz menor guia para a luz maior. Que ridículo, que patético isso. Então, meus queridos, aquilo que foi pregado, aquilo que foi exposto como sendo evangelho, é isso que deve ser aceito como evangelho. E não nada diferente disso. Nada diferente disso. E aí, existe a preocupação do apóstolo Paulo, né, em manter os Gálatas no caminho ou trazê-los de volta para o caminho do verdadeiro evangelho. E então ele diz, olha, ainda que um de nós, apóstolos, ou até mesmo um anjo, descesse do céu e pregasse um evangelho diferente desse que já foi entregue a vocês, que este seja considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. Amaldiçoado. Percebam a importância de estar sendo resguardado pelo evangelho da graça do Senhor Jesus. Evangelho fundamentado na graça, porque é isso que ele diz no verso 6. Estou surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Deus nos chamou na graça de Cristo. Qualquer coisa que difira disso, qualquer coisa que nos afaste desse entendimento, de que nós fomos chamados na graça de Cristo, não deve ser aceito, ainda que pareça ser verdade. Olha, outro erro absurdo cometido pela teologia adventista é pegar lá alguns princípios, alguns valores, né, alguns pontos de doutrina que são válidos, né, que são autorizados pela palavra, e colocar isso como condição sine qua non haverá salvação, ou como condição sine qua non, né, você poderá até mesmo perder a sua salvação. É ridículo isso, é patético isso. A Bíblia em nenhum lugar dá a entender que um verdadeiro crente, verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro salvo, poderá perder a salvação. Pelo contrário, o que a palavra nos afirma é justamente o contrário. Esse que um dia foi presta atenção, verdadeiramente salvo, jamais perderá a sua salvação. Por quê? Porque a sua salvação não foi fruto de suas próprias consecuções, de suas próprias obras, de sua própria justiça. Se fosse, aí sim o homem poderia perder a sua salvação. Se a nossa salvação dependesse das nossas obras, da nossa suposta justiça,
Aí sim nós poderíamos perder a salvação, porque nós somos seres volúveis, instáveis, inseguros. Às vezes estamos em cima, às vezes estamos embaixo. A nossa salvação não depende da sorte, da nossa sorte, de quando Jesus voltar, nos pegar no momento bom, digamos assim, da nossa vida. Porque senão acontece o caso daquele pastor que pregou lá na igreja central de Cuiabá. Vai que Jesus volta, irmão, e você está com a sua vida aí não muito adequada, não muito organizada. Então quer dizer que a nossa salvação dependerá da nossa sorte. Com sorte você se salva, com azar você se perde. Salvação não é jogo. Não é jogo. Nosso destino já foi traçado. Agora, isso significa que a gente é bonequinho? Que a gente é marionetezinha? Que a gente é robozinho nas mãos de um Deus caprichoso? Já disse que não, né? Centenas de vezes. Verso 9 ele diz, como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Amaldiçoado. Verso 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Paulo não estava preocupado em fazer política, em ser politicamente correto para as igrejas da Galácia. Não, ele não estava preocupado com isso. O que vão dizer a meu respeito, né, se eu me rebelar contra alguns pontos doutrinários da igreja? O que vão dizer a meu respeito? Eu estou preocupado com isso, acho que eu não vou nem dormir. O que será de mim, né, se as pessoas começarem a falar mal de mim? E a minha reputação, onde é que vai ficar? Paulo não estava preocupado com isso aqui não, irmãos. Paulo não estava preocupado com reputação. Nesse ponto aqui, eu me coloco no lugar de Paulo, porque eu sei o que significa isso. Eu sei o que significa isso. Falar, expressar, pregar aquilo que Deus nos ordenou pregar, que é a sua palavra somente, e não nos preocuparmos em angariar o favor humano ou a suposta bondade humana. Pregar o que a palavra nos mandou pregar, independentemente se isso vai agradar fulano, beltrano ou cicrano, ou não. Independentemente disso, eu não estou aqui na TV Caminho Livre procurando o favor dos homens. Eu não estou procurando. Se eu estivesse procurando o favor dos homens, eu acho que nem aqui eu estaria. Nem aqui eu estaria. Eu deixaria de falar muitas verdades que eu já falei aqui. Verdades da palavra não são minhas verdades. Não são minhas. Eu não estou aqui me promovendo, fazendo autopromoção do meu nome. Eu estou aqui promovendo. Tem um ilustre visitante aqui agora, né? Minha gatinha. Eu estou aqui promovendo o nome de Cristo. Eu não estou me preocupado com o favor dos homens. Já recebi muita lambada aqui. Já me sentaram a pua aqui e continuam fazendo isso. Doeu no princípio, doeu, mas já criou calo. Não dói mais. Eu não estou aqui procurando favor de homem nenhum. Olha, e enquanto você estiver preocupado com essa questão de procurar o favor dos outros, você jamais vai aceitar a verdade. Você vai ficar mais preocupado com o que os outros vão dizer a seu respeito do que com a própria verdade da palavra. Há um preço a se pagar por aceitar o Evangelho de Cristo. Há um preço a se pagar. E, de novo, ao dizer isso, eu me reporto a Paulo, quando escreve a Timóteo, no mesmo capítulo 3, versículo 12, onde ele diz o seguinte: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. Então, você está procurando o favor dos homens dentro da igreja? Porque isso existe demais dentro da igreja adventista. Isso existe aos borbotões, existe em grande quantidade. Gente procurando o favor dos homens. Eu não posso pregar sobre isso porque isso vai desagradar fulano.
Ah, eu não posso falar sobre aquilo porque aquilo irá desagradar Beltrano. Ah, eu não posso citar isso porque isso irá desagradar Cicrano. Meus queridos irmãos, ainda dentro da igreja adventista, eu era odiado por parte significativa da igreja por falar sobre a graça de Cristo, por acentuar, por dar ênfase à graça de Cristo. E em nenhum momento eu me preocupei com isso. Ainda dentro da igreja, começaram a me criticar, começaram a me delatar como se eu fosse um criminoso, um pregador de doutrinas estranhas, porque foi essa uma das acusações que fizeram contra mim dentro da igreja. Olha, o PC está pregando doutrinas estranhas, o que o PC está pregando não faz parte da escola de pensamento da igreja adventista. E não faz mesmo. Essa é a maior prova de que, a maior não, né? Uma das provas de que o que a igreja conhece como evangelho não é evangelho. É algo diferente do evangelho que foi pregado pelos apóstolos e pelo próprio Cristo e que consta nos evangelhos. Então, quando você fala de evangelho da graça dentro da igreja adventista, você está suscitando uma oposição, você está suscitando ira. A ira dos tradicionalistas que não aceitam a graça de Cristo como fundamento da salvação. Os tradicionalistas, os legalistas, os santarrões. Aí eles vão evocar Ellen White, vão evocar os pioneiros, como se essa gente tivesse algum tipo de autoridade diante da palavra de Deus. Não tem, nunca tiveram. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Ou é uma coisa ou é outra, meu irmão. Ou é uma coisa ou é outra. Se você está dentro da igreja procurando agradar pessoas, você pode ter certeza de uma coisa, você não está se comportando e vivendo como se fosse servo de Cristo. Porque o servo de Cristo procura agradar a Cristo e não as pessoas. É simples assim. Não há meio termo. Não há como você ficar em cima do muro. Ah, eu vou assumir uma atitude do politicamente correto. Não vou fazer nenhum tipo de observação crítica em relação ao pastor, ao ancião tal, ao diretor de trabalho missionário. Não vou ficar na minha. Na igreja de Anápolis, central de Anápolis, onde eu frequentei por muitos anos, tinha lá um primeiro ancião, não sei nem se está vivo hoje, que ele me odiava. Toda vez que ele subia no púlpito, que eu subia no púlpito, especialmente nos sábados, ele abaixava a cabeça. Ele não olhava para mim, ele abaixava a cabeça. E quando eu falava alguma coisa, eu só via ele meneando a cabeça assim, ó. Mas nunca foi homem de chegar em mim e falar, olha, isso que você está falando aí está errado. No único dia em que ele me trancou no mini-céus da Igreja Central de Anápolis para me fazer uma repreensão, porque num culto jovem me deram alguns minutos para uma reflexão final do culto jovem. E nessa reflexão que eu fiz, eu disse o seguinte, olha, esse lugar aqui, o púlpito, né? Esse lugar aqui é sagrado. Esse lugar aqui não pode ser ocupado por pessoas que vão falar baboseiras. Esse lugar aqui não pode ser ocupado por pessoas que só tem baboseira, que só tem bobagem para transmitir para a igreja. Esse lugar aqui tem que ser ocupado por pessoas que estejam preparadas com o conteúdo da palavra. E tem gente aqui dentro da igreja ocupando esse lugar. Eu falei desse jeito, tem gente aqui, não citei nomes, lógico. Tem gente na igreja ocupando esse lugar aqui para falar baboseiras. Esse primeiro ancião que estava lá, ele gostava de sentar no primeiro banco da frente, no primeiro, como se fosse um fariseuzão. Me ouviu, abaixou a cabeça, ficou calado, não me disse nada. Terminado o culto jovem, estávamos nos congraçando ali, né?
no final, ali na porta da igreja, e a porta da igreja ficava um mini-céus. Ele me chama lá para dentro do mini-céus, tranca a porta e vem me repreender. Que eu não deveria falar aquilo que eu disse lá na reflexão do culto jovem. Veio me repreender duramente. O irmão não pode falar aquilo. O irmão não tem autoridade para falar aquilo. Falar que os pregadores da igreja estão falando baboseiras. Ele veio me repreender. Bom, eu aproveitei a ocasião da reprimenda que eu estava tomando para repreendê-lo. E ele tomou um susto quando eu, depois de ouvir a sua reprimenda, eu me voltei para ele e disse o seguinte: olha, aquilo que eu falei é tão verdade que o senhor é um daqueles que ocupam o púlpito para falar baboseira. Ele assustou. Ele ficou assustadíssimo comigo, ficou assustado, arregalou o olho. Ele falou: mas como? Como? Eu falei: o senhor está se lembrado de alguns meses atrás, quando o senhor assumiu o púlpito da igreja num sábado de manhã, a igreja lotada, e o senhor disse com todas as letras a seguinte frase, a seguinte afirmação: o diabo está nesta igreja. O senhor está se lembrado disso? Ele falou: não, não me lembro. Eu falei: pois é, mas eu me lembro. E uma senhora que eu havia muito tempo persuadindo, tentando convencê-la para nos visitar, eu consegui nesse dia trazê-la à igreja. E coincidiu de ela estar na igreja justamente quando o senhor pregou num sábado de manhã, a igreja apinhada de gente, o senhor afirmar: o diabo está nesta igreja. Aí sabe o que ela me disse no final? Ela me disse o seguinte: PC, muito obrigado por você ter me convidado, mas aqui eu não piso, não ponho os meus pés nunca mais, eu não volto aqui nunca mais. Eu assustado perguntei para ela, isso eu dizendo para o ancião. Eu assustado perguntei para ela: por quê, irmã? É porque o pastor disse que o diabo está nessa igreja. Eu estou correndo do diabo, PC. Eu estou correndo do diabo, eu não quero me encontrar com o diabo. Se o diabo está nessa igreja, eu não quero voltar aqui não, eu estou correndo. Eu estou fugindo do diabo. Aí, ele com aquela cara de não sei o quê, né? E de não me lembro, né? Aquela cara de paisagem. Ficou assustado com a minha reprimenda. Ele veio me reprimir, veio me repreender. E aí eu o repreendi, o primeiro ancião, 50 anos de adventismo, metido a sabe tudo, a entendedor do adventismo de cima e baixo, às avessas, de baixo para cima. E quando eu disse isso para ele, eu falei: olha, o senhor é um desses que estão assumindo o púlpito da igreja para falar bobagem, para falar baboseiras. Então o senhor não venha com churumela para cima de mim, não. Porque o senhor é responsável por aquela irmã, aquela senhora que eu convidei aqui, não voltar aqui nunca mais, porque o senhor disse que o diabo estava... mas eu não me lembro. Falei: mas eu me lembro e ela se lembra. Então o senhor, cuidado com as suas palavras quando o senhor assuma o púlpito. Já que o senhor citou, já que o senhor me chamou aqui, o senhor tome cuidado com as suas palavras. O senhor tome cuidado. Porque, às vezes, com boas intenções, o senhor pode falar uma coisa que vai assustar as pessoas. O senhor pode falar uma coisa que não será muito bem compreendida. O senhor tome cuidado com o que o senhor fala. Irmãos, resumo da ópera. A partir daí, esse irmão nunca se relacionou bem comigo, esse primeiro ancião. Nunca. Sempre que eu assumia o púlpito da igreja para pregar, especialmente num sábado, e ele estava presente, ele abaixava a cabeça e às vezes eu falava alguma coisa, ele... Por quê? Por que isso? Porque eu estava pouco me lixando para o que as pessoas iriam falar. Porque a partir de certo momento da minha vida de adventista, eu só falava o que a Bíblia me autorizava a falar. E quando eu conheci o Evangelho da Graça, eu foquei no Evangelho da Graça. Eu não queria pregar sobre outra coisa a não ser graça, 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 graça e graça. Agora, muita gente não sabe, mas falar sobre graça dentro da igreja adventista é algo ofensivo.
Porque os ilustres doutores, mestres, teólogos e pastores, eles acham que quando você dá ênfase à graça, você está desprezando o fato de que os membros não podem ficar à vontade, você precisa estimulá-los à prática das boas obras. Então, quando você dá ênfase à graça, os membros se acomodam e vão ficar dormindo em berço esplêndido e a igreja vai ficar ao léu. Olha que pensamento estúpido, patético esse. Isso existe na igreja hoje em dia, meus irmãos. Sempre existiu. Questão de uns 2 anos atrás, eu vi o então diretor do NASP, que eu não sei se ainda é um boliviano metido a besta, falando justamente sobre isso. Precisamos voltar os olhos para as nossas tradições, precisamos ser adventistas tradicionais, precisamos recuperar as pregações com base na lei de Deus. Não estou falando que pregar sobre a lei de Deus é errado, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, a minha crítica, que é bíblica, é baseada e fundamentada na Bíblia, é que falar sobre a lei de Deus não produz santificação. Falar sobre a lei de Deus, se é que você entendeu o papel da lei. Dias atrás, nós falávamos sobre isso aqui. O verdadeiro papel da lei. O adventista, embora fale muito sobre a lei, para enfiar aí por tabela a questão do sábado, o adventista, eu digo boa parte, né, do adventismo, desconhece o verdadeiro papel da lei. Desconhece. Então, a ênfase dentro da igreja adventista é essa. É lei, 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 lei. Faça, 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 não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, faça, não faça, faça, não faça. Você deve isso, você deve aquilo, é obrigação sua isso, é obrigação sua aquilo. Sabe? Eles nos enchem, como os fariseus hipócritas do tempo de Jesus, nos enchem de obrigações, colocam um fardo enorme sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros, um fardo que eles nunca carregaram porque não dão conta de carregar. Colocam um fardo enorme sobre as nossas costas e acham que isso vai produzir santificação. E acham que isso vai produzir mudança de vida. Não vai. O que produz santificação na nossa vida, o que produz santidade na nossa vida, é óbvio, quando eu falo de santificação e santidade no âmbito humano, vocês sabem, é uma santificaçãozinha mequetrefe, né? Diante da santificação de Cristo. Mas o que pode produzir santificação, santidade no nosso meio, mudança de mentalidade, mudança de coração, mudança de vida, é a pregação, é o conhecimento do verdadeiro evangelho baseado na graça de Cristo. Só. Nada diferente disso vai produzir santificação no seio da igreja. E quando eu digo igreja agora, eu me refiro à igreja cristã como um todo. Nada diferente disso vai produzir santificação. Nada. Se o membro não souber, se o membro da igreja não souber que ele, que crê verdadeiramente em Jesus como seu Salvador, já está salvo, se ele não souber disso, se ele não tiver essa convicção, o seu comportamento, a sua mentalidade, a sua vida cristã será, ou tudo isso será defeituoso. A sua vida cristã será uma vida cristã miserável. É por isso que nós estamos dando a nossa cara a tapa aqui na TV Caminho Livre e chamando a atenção dos irmãos da Igreja Adventista para os erros crassos que são cometidos dentro da igreja no que diz respeito à teologia, à pregação. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Esse é o nosso maior objetivo. Eu vou encerrando as minhas considerações sobre esses textos.
de Gálatas capítulo 1, do verso 6 até o verso 10. No próximo vídeo, a gente continua as nossas reflexões sobre Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 11. Eu estou fazendo isso como uma forma de deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração. Eu não fiz nenhum planejamento, nenhum escrutínio, eu não estruturei absolutamente nada aqui. Eu estou deixando a palavra de Deus nos falar no momento em que nós a abrirmos e analisarmos aquilo que está contido, aquilo que está expressado, aquilo que está dito. A palavra é a nossa única autoridade. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não está fundamentado, não está estruturado, não está embasado em lei ou em obras humanas. Com isso eu estou querendo dizer que observar as leis de Deus é errado? Com isso eu estou querendo dizer que praticar boas obras é errado? Claro que não. Claro que não. O que eu estou tentando dizer é que lei e obras humanas jamais poderão mudar a sua situação ou a sua condição diante desse Deus perfeito, santo, justo e bom. É isso que eu estou dizendo. E quando eu digo isso com base na palavra de Deus. Agora, enquanto crentes salvos, já salvos, verdadeiramente salvos, com a nossa salvação garantida, não porque nós fizemos alguma coisa para Deus para que Ele pudesse olhar para nós de modo diferente. Quando nós temos consciência de que nós já estamos salvos e de que absolutamente nada e ninguém poderá nos tirar essa salvação, aí sim, observar as leis de Deus, praticar boas obras, se torna algo com sentido, com valor, com significado. Aí você faz isso não para ganhar méritos diante de Deus e não com aquela preocupação de, eu preciso agradar fulano, beltrano e cicrano, eu preciso agradar a igreja, porque senão a igreja começa a me olhar com rabo de olho, meio escanteado, a igreja vai me marginalizar, a igreja vai me rotular. Não, aí você começa a praticar boas obras, a observar com mais sinceridade e verdade as leis de Deus, não porque você necessite disso, porque senão Deus vai mudar a sua condição diante dele. Não, você vai fazer isso por amor, você vai fazer isso por gratidão a tudo que Deus já fez por você em Cristo. Em Cristo. O Evangelho, ele preconiza isso que eu estou falando para vocês, meus irmãos. Então, no próximo vídeo, a gente faz algumas reflexões de Gálatas capítulo 1, a partir do verso 11. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui. É uma bênção que eu rogo em nome do Senhor Jesus. Amém.